Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, nós vamos meditar num texto muito conhecido. E eu quero falar de 3 bem-aventuranças hoje que a palavra de Deus fala. Ele se encontra em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Irmãos, preste atenção que essas 3 primeiras bem-aventuranças, ela é uma sequência de salvação. Olha o que diz a primeira: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o primeiro ponto, para a gente entender o que o Senhor está querendo dizer com esses pobre de espírito. Irmãos, nós temos que reconhecer que somos miseráveis diante de Deus. Porque olha o que diz em Romanos capítulo 7, verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, irmãos, nós temos que reconhecer o nosso estágio de miséria diante do Senhor. Então, não podemos confundir que quando o Senhor fala pobres, Ele não está querendo dizer que a pessoa ela tem que ser pobre financeiramente falando. Nós não podemos confundir, porque existem muitas pessoas que têm posses ricas, que elas são pessoas humildes e pobres de espírito. E tem muitos que economicamente falando não tem nada, mas são pessoas orgulhosas. Então nós temos que tomar cuidado para não interpretar a palavra de Deus de uma maneira errada. Então o primeiro ponto, nós temos que reconhecer que nós somos seres humanos miseráveis, pobres, pecadores diante de Deus. Aí, irmãos, Mateus capítulo 5, no versículo 4, ele fala de uma outra bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Esse choro, irmãos, que a palavra de Deus está nos dizendo, também não podemos confundir. Porque esse choro, ele não pode ser um choro da carne. Ele não pode ser um choro pela perca de um emprego, pelo término de um relacionamento, pela descoberta, às vezes, de uma enfermidade. Com muito respeito eu falo, mas até pela perca de um ente querido. Não é esse choro que a palavra de Deus está dizendo. Esse choro, ele é um choro de arrependimento. Ele é um choro que fala lá em Provérbios 28:13, que nem o pastor falou. Aquele que o quê? Que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Então, quando eu choro ali na presença de Deus para confessar os meus pecados, para reconhecer que eu sou o quê? Um miserável pecador. Aí o Senhor Jesus vem e me tem por filho. Irmãos, guarde algo. Se eu não tiver esse choro, que a palavra de Deus diz que é um choro de arrependimento, o que vai acontecer comigo? Eu vou rir. E a palavra de Deus diz: ai de vós que ri, porque já tem a sua consolação. E quem é o nosso consolador? É o Espírito Santo. E ele veio fazer o quê? Ele veio convencer você, o homem, do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Resumindo, ele veio nos convencer do quê? Da nossa miséria, irmãos. E a outra bem-aventurança que eu quero passar para a igreja: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse manso, irmãos, que a Bíblia fala, ele não está falando da pessoa que fala baixinho,
da pessoa que é tímida. Não, nós temos sim que tratar o nosso próximo, o nosso irmão, com respeito, com educação. O pastor sempre fala, né? Ele usa essa palavra. Nós temos que ser assertivos na palavra com a pessoa. Então eu tenho sim que ser educada. Só que tem tanta gente, irmãos, que trata essa mansidão com todo mundo. Ela não quer se dispor com ninguém. Faz assim para tudo, ó, para tudo, para não se dispor. Mas para com Deus, para com a palavra de Deus, ela não é mansa. Para com Deus, para com a palavra de Deus, ela é dura de coração, ela é contenciosa. Não aquilo que eu falo, porque irmãos, antes de eu estar pregando para a amada igreja, o Senhor falou comigo. Então quer dizer, às vezes nós somos mansos com tanta gente, em tantas situações, mas nós não somos mansos com o quê? Com a palavra de Deus. O Senhor vem o quê? Vem nos exortar, o Senhor vem nos ensinar dia a dia. E ao invés de nós obedecermos a palavra de Deus, não. Muitas vezes, sabe o que nós somos? Somos pessoas presunçosas, orgulhosas diante da palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que o quê? Nós temos que começar a rever as nossas condutas diante do quê? Da palavra dele. Então, em João fala, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu tenho um caminho a seguir. Eu tenho um caminho a trilhar para alcançar a salvação da minha alma. Então, primeira coisa, eu tenho que me comportar como pobre de espírito, reconhecer a minha miséria. Segundo, eu tenho que chorar aos pés do Senhor, o choro de arrependimento, e tenho que ser manso para com a palavra dele. E o texto, ele é enfático em dizer que quando eu faço isso, eu sou o quê? Bem-aventurado. E o que é bem-aventurado? É feliz, é mais que feliz. Quero ser feliz, quero ser mais que feliz em todas as coisas, irmãos. Sejamos pessoas pobres de espíritos, pessoas que choram aos pés do Senhor e pessoas que são mansas diante do Senhor. Irmãos, guarde algo. A palavra de Deus diz que tudo passa, menos a sua palavra. Então, cada oportunidade que nós estamos aqui é para quê? Qual que é o propósito de eu vir aqui? Não é ver o Filho e crer nele? Então, eu até pedi para o pastor a oportunidade antes da oração. Por quê, irmãos? Estamos aqui de terça, estamos aqui de quinta, estamos aqui de domingo, muitas vezes orando, muitas vezes buscando, e nada acontece. Porque está escrito: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então, às vezes a gente dobra os nossos joelhos para orar, e às vezes a gente até chora, mas é um choro porque o dia não saiu como nós queríamos, porque é uma preocupação com os nossos filhos, no trabalho, uma conta para eu pagar. Mas não é o choro que o Senhor Jesus espera, igreja. Então nós temos que entender o propósito de estarmos aqui é vir ver o Filho e crer nele. Igreja, vamos confiar na palavra dele. As demais ele acrescentará nas nossas vidas. Irmãos, está escrito: fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Então o Senhor promete abençoar até a nossa descendência. Mas para que essa palavra se cumpra na minha, na sua vida, nós temos que buscar no Senhor. Temos que nos comportar como a palavra de Deus manda, para que tudo isso seja acrescentado nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A pessoa que ela é pobre de espírito, ela reconhece a sua miséria e ela chora aos pés do Senhor. É uma sequência.
E quem chora ao pé do Senhor se torna uma pessoa mansa diante da palavra dele. O que é o manso? É aquele que recebe de bom grado, aquele que não fica confrontando com a palavra. Então é uma sequência. A palavra de Deus é uma engrenagem. Uma bem-aventurança leva a outra. E quando a gente se torna manso, lembra aquele versículo? O manso, ele recebe a palavra, ele confessa e deixa. E a gente aprendeu que Deus não fala para confessar ou deixar. É um e outro. Amém, irmãos? Guarda algo, bem-aventurado, mais que feliz. Ei, quer ser mais que feliz? Mas não essa felicidade do mundo. Não essa felicidade do mundo. Aquela felicidade que você entra na tua casa, você sente uma paz interior que você não precisa de nada desse mundo. Pelo contrário, você não quer sair de lá para ir nesse mundo. Amém, irmãos?